Então, quem entrar depois, eu não posso mais sair, porque ontem deu problema, quando eu fiquei saindo deu problema. Então, eu vou deixar já direto aqui. Vamos lá. Boa noite a todos, vamos a mais uma aula, mais um treino para o processo seletivo do Estado de São Paulo, professores PEB 1, né? Fundamental 1. Nós estamos dando continuidade na aula de ontem, hoje dia 8 de agosto, continuidade nas provas da VUNESP. Essa prova aqui, por exemplo, foi um processo seletivo que teve no Estado de São Paulo justamente para a Fund 1, tá? Vamos dar continuidade. Nós vamos iniciar, vamos pular algumas que não é para vocês e vamos para a questão de número 25, tá? 25, isso. Vamos lá. Observe a escrita. Vamos lá. Aí é da Emília Ferreiro, né? Vamos lá. Aqui o aluno, deixa eu ver. Aqui, primeira palavra, tá? Palavra número 1, a professora ditou Francisco. Olha como ele escreveu. Número 2, a professora ditou mariposa. Percebam. Deixa eu voltar um pouquinho. Francisco, ó. Francisco. Mariposa. Olha que ele usou só vogais, né? Só as vogais que ele conhece. Então, mariposa. Ele usou as vogais para escrever mariposa. Depois, na terceira, paloma. É isso? Paloma. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque eu tô sem óculos. Meu óculos quebrou. Para me enxergar exatamente as palavras que estão escritas aqui. A terceira palavra é paloma, isso mesmo, ó. Terceira palavra. Paloma. Tá vendo? Usou só as vogais. Depois, na quarta palavra, pajaro. Nossa, ditou essa palavra pro aluno, mas enfim, né? Pajaro. Escreveu A-A-O. Depois, na quinta palavra, gato. Quinta palavra, gato. Ele colocou gatoe. Gatoe. Sexta palavra, pato. Sexta palavra, pato. Pato. Sétima palavra, aqui tá pés. Pés, né? Mas aqui tá errado, se for pé. Enfim. A professora ditou 2 vezes, primeira tentativa, segunda tentativa, aqui. Não fez. Essa não fez. Ah, pera um pouquinho, gente. Desculpa. Desculpa aí. Tem em cima e tem embaixo. Ah, tá. Não, as palavras que ela ditou tá aqui, ó. É Francisco. Não entendi. Ela fez 2. Peraí. Ela fez 2. Ah, porque tá 2 tentativas aqui, ó. Ela tentou uma vez, depois ela ditou outra palavra. Mas enfim, a gente tem que analisar o que o aluno fez, né? Então aqui ele conhece as vogais. Uma ou outra consoante no final, ó. Pode perceber. Ele usou até uma consoante aqui no primeiro para Francisco, mas tudo são vogais, né? Como a gente pode perceber, são vogais. Ele utilizou para todas as palavras as vogais que ele conhece. E silabou, tá? Silabou, pelo ditado que ele silabou. Mas vamos lá, vamos ver qual é a ideia aqui da Emília Ferreiro, a pergunta, né? Segundo Emília Ferreiro, a escrita produzida por essa criança de 6 anos, tá? A criança que está no primeiro ano, está na fase de alfabetização. Nas alternativas, atenção nas alternativas. Vou pegar uma outra cor aqui. Vejam,
Na letra A tá falando silábica, na B silábica, na C silábico-alfabética, na D alfabética e na E alfabética. No dia da prova não pode perder tempo, então o que vocês fazem? Vão por já de cara por eliminação, tá? Vamos lá, o que tem para eliminar aí? Essa criança pode ser considerada alfabética? Essa criança é alfabética? Nem preciso ler o resto. Ela é alfabética, sim ou não? Não. Não. Então, se ela não é alfabética, eu já elimino a D e a E, certo? Já eliminei. Vai ficar A, B e C. Ou ela é silábica ou ela é silábico-alfabética. Vocês considerariam ela como silábico-alfabética? Não. Também não, tá? Ela não é alfabética, ela não é silábico-alfabética. Ela também não é pré-silábica, porque não tem nem as alternativas aí. Ela é silábica, isso é fato. Ela é silábica. Agora nós temos que analisar o quê? Se ela é silábica na letra A ou se ela é silábica na letra B, ok? Vamos lá. Letra A, silábica, pois a maioria das consoantes não foram escritas e as vogais se repetem. Na B, silábica, cada letra vale por uma sílaba e as vogais têm valor sonoro convencional. E aí, com qual das duas nós ficaríamos? Eu fico com a B. Quem ficaria com a A? Eu também fico com a B. Alguém ficaria com A? Não? Então vamos eliminar a letra A, porque a alternativa correta realmente é a letra B. Olha lá. Agora a gente lê, né? Silábica, vamos lá, vamos ver se o menino fez isso mesmo. Cada letra vale por uma sílaba e as vogais têm valor sonoro convencional. Vamos voltar lá para ter certeza? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. A mariposa, que é essa daqui, ó. Mariposa. Então tem valor sonoro, silábica com valor, certo? A alternativa correta aí, letra B de bola. Vamos para a próxima. Na organização da rotina de sala de aula, das séries iniciais, devem ser inseridas atividades com foco nos gêneros, né? Muitos autores falam para trabalhar com vários gêneros textuais, né? Diversificar os gêneros, carta, bilhete, convite, trabalhar com parlenda, com vários, né? E nas características específicas da oralidade, tais como. Então, é fato que deve trabalhar com gêneros, ok? E trabalhar a oralidade. Vamos lá, está falando sobre a rotina da sala de aula. Vamos ver nas alternativas aí o que entraria: trabalhar com gêneros, com oralidade, fazer parte de uma rotina de sala de aula. Vamos ver o que entraria. Vamos ver nas alternativas aí. Vamos lá. Na letra A está dizendo leitura diária e coletiva de lista de nomes de colegas e de objetos da sala de aula. B, lembrando, trabalhar com gêneros textuais, gêneros, né? E oralidade, ok? Então, na letra A, leitura diária e coletiva de listas de nomes de colegas e de objetos da sala de aula. Na letra B, após a leitura semanal de notícias, a reprodução de trechos decorados corretamente. C, reconto de histórias com adequação da entonação, da dicção, da altura da voz. D, leitura coletiva e pausada dos alunos de texto escrito na lousa pelo professor. E, exposição de brinquedos com placas identificadoras para serem lidas pelas crianças. A pergunta é sobre gêneros textuais e trabalhar com a oralidade, tá? Qual dessas alternativas vocês indicariam para trabalhar tanto um gênero textual diversificado e mais a oralidade?
Porque na alternativa correta tem que ter as duas coisas. Tem que ter trabalhar gêneros textuais diferentes e trabalhar a oralidade das crianças. E eliminar o que estiver para eliminar. Então, antes de vocês falarem com qual vocês ficariam, vamos eliminar? Vamos eliminar. Eu eliminaria já duas. Vou deixar vocês pensarem, mas eu já eliminaria duas logo de cara. Letra B, né? Letra B, eu já eliminaria. Muito bem, peraí, deixa eu colocar aqui o vermelho. Olha lá, letra B eliminaria, porque tá falando reprodução de textos decorados. Decorados, é. Decorados, né? Então, eliminou a B. Qual outra vocês poderiam eliminar? A E? Letra E. Exposição de brinquedos com placas identificadoras para serem lidas pelas crianças. Essa exposição de brinquedos com placas não é trabalhar gêneros textuais, apesar das placas, né? Não está trabalhando. Pode estar trabalhando alguma coisa de oralidade, porque as crianças têm que ler as placas, né? Mas daí não entra as duas coisas, gênero textual e mais a oralidade. Então dá para eliminar a E também. Porque aqui tem um, mas não tem o outro, né? Vamos lá. Qual outra que eu posso eliminar para deixar só duas para analisar? Leitura coletiva e pausada dos alunos, texto escrito na lousa pela professora, mas esse tipo de escrita. Vamos lá. Tá no pensamento certo. Quem tá falando aí, eu tô escutando aqui. É eu pro D. Letra D eu elimino também. Por quê? Ó, leitura coletiva e pausada dos alunos de texto escrito na lousa. É um texto escrito na lousa pelo professor. Só que o professor escrever algo na lousa e só pedir para ele ler, tá trabalhando oralidade? De uma certa forma, sim. Mas tá trabalhando gêneros textuais diferentes, diversificados, tal, não. Só é uma leitura. Ó, copia aí o texto que eu coloquei na lousa e leia para mim. Né? Não tem algo a mais. Já eliminaria também. Lembrando. Também, né? Lembrando que todos são construtivistas, tá? Do concurso de vocês. Qual que você tá falando? Eu tô falando a porque tá falando de gênero textual. Tá falando leitura diária e coletiva de lista de nomes de colegas e de... Entendeu? Sim, só tá fazendo um, mas não tá fazendo os dois, né? E se você perceber, tá praticamente mais ou menos igual o da D. Ó, tá mais ou menos igual. Leitura. Só um minutinho, gente. Eu tenho que... Só um minutinho. Deixa eu pegar... Porque tá descarregando minha bateria aqui do meu notebook. Só um minutinho. Rapidinho aqui, antes que acabe... Ai, meu Deus. Ai. Não sabia que estava descarregado o notebook. Eu usei o dia todo também. Pronto. Ai. Ufa, que sufoco. Continuando aí. Então, dá para perceber que eu posso eliminar também a letra A, porque ela tá bem parecida com a D aí. Agora, olha a C, que tem as duas coisas, vejam. Reconto de histórias seria gêneros textuais, e aqui tá histórias no plural. Isso significa que a professora trabalha vários gêneros de histórias. Pode ser uma lenda, pode ser um conto, pode ser uma fábula, né? Então, assim, vários gêneros. E também com oralidade, tem as duas coisas. Porque aqui, ó, por que oralidade? Porque toda vez que a gente fala de oralidade, a professora tem que trabalhar entonação, porque quando o aluno lê, ele tem que respirar,
ele tem que pausar, ele tem que prestar atenção nos sinais de pontuação, né? Porque dependendo de como você lê, a pessoa entende ou não entende o que você leu. Então tem que ter a entonação, a dicção, a altura da voz para todo mundo entender, né? Então, ó, essa parte de entonação, dicção e altura da voz diz respeito à oralidade. Aqui, ó, essa parte aqui é sobre oralidade. Vou colocar oral aqui. Que feio. E o reconto de histórias diz respeito aos gêneros, tá? Gêneros. Então, a alternativa que eles estão pedindo é a letra C. Vamos conferir aqui, ó. Eles estão pedindo com foco nos gêneros e oralidade, as duas coisas. Então, a alternativa que tem as duas coisas é a C. Não que eu não possa pedir uma leitura para o aluno, não é isso. É que a alternativa tem que bater com a pergunta que está sendo feita. A pergunta quer uma alternativa que tenha gênero e mais oralidade. E a única que tem as duas coisas juntas é a letra C. Ok? Letra C. Muito bem. Vamos lá. Questão 25, 26, questão 27. Deve estar aqui em cima. Questão 27. Peraí. Aqui. Questão 27. Vamos lá. Assinale a proposta de produção textual em que o objetivo do professor é verificar se o aluno entende e mantém o sentido do texto lido. Então, o professor vai fazer uma proposta pedindo para os alunos construírem aí, produzirem um texto, e o professor vai analisar o que nesse texto? Se o aluno entende o sentido do texto, se ele entendeu, né? Então, a pergunta é sobre produção de texto. Vamos lá. Vamos ver qual a alternativa que ele entende a proposta, o aluno entender a proposta. A professora colocou: escreva uma história em 15 linhas sobre uma viagem. B, escolha uma foto em uma revista e escreva a lista de tudo que você vê. Isso. C, copie o texto que o seu colega escreveu na lousa. D, copie um trecho de um livro com letra cursiva. E, escreva um título para a história que o professor vai ler. Percebam. O que eles estão pedindo é algo que o aluno entender. Então, para o aluno fazer essa tarefa, ele tem que ter entendido o texto e o sentido do texto para responder o que a professora quer. Então, vamos lá. Primeiro, pela eliminação. Se é para entender a produção de um texto, não faria sentido qual das alternativas? Que não faria nenhum sentido. Não está produzindo nada. Eu acho que é a B. A B. Está escolhendo, né? Na revista. Escolha uma foto em uma revista e escreva a lista do que ele vê. Não sei. Entra como uma produção de texto? Eu acho que não. Né? Na verdade, até pode ser um textinho, né? Até dá para fazer um textinho. Mas o que acontece? Tá pedindo para ele entender a produção e manter o sentido do texto lido. Então, é algo que não é ele que vai fazer. Ele tem que ler, entender o texto, né? Entender o texto que a professora propôs. Então, aqui na B, só escolher uma foto da revista e ele escrever o que ele lê, ele não vai estar fazendo esse entendimento do texto, né? Do texto lido, porque é ele que vai pegar lá uma foto, colocar e só escrever umas palavras do que ele viu. Aí não é uma produção textual, certo? Eu também eliminaria. Quais outras duas vocês eliminariam?
Copiar o texto que o seu colega escreveu na lousa? Exatamente, só copiar o texto. Que produção que está sendo feita? Que entendimento do texto, interpretação de Nenhuma. texto está fazendo? Não, é copia e cola. Copie o É, texto que o seu colega escreveu na lousa. Que interpretação é essa? Só copiar o texto. Também eliminada. Então, automaticamente, a D também está eliminada. exatamente, é. Copie um trecho de um livro com letra cursiva. Não é esse o objetivo que a professora quer, copiar, né? O objetivo é ela entender, né? Dentro de um texto, se o aluno entendeu o texto. Então, só copiar com letra cursiva ou letra bastão não quer dizer nada. Então, se é produção, o aluno não tem que copiar nada. Copiar, assim, do jeito que tá aqui, não, tá? Ficaria para a gente analisar no dia da prova ou A ou E. Qual das duas teria mais a ver com uma interpretação de texto? O A, né? Escreva uma história em 15 linhas sobre uma viagem. Eu fico com a E. Tá, a A tá falando de texto. A Eu E fico... também tá falando de texto. As duas, ó, se vocês perceberem, as duas falam. Deixa eu pegar o tapura aqui. As duas falam de texto, ó. História. Tá vendo? História. As duas falam de texto. Então, mas se é uma produção de texto... As duas falam de texto. Porém, a pergunta é, qual delas vai ser feita uma interpretação de texto? Então, eu acho que é a A. Vamos lá. Quem mais? Ô, Pro, eu fico com a E. Tá dividido aí. Qual deles a professora é uma interpretação de texto? Então vamos lá. A, escreva uma história em 15 linhas. É uma produção sobre uma viagem. É uma produção. Beleza. A E, escreva um título para a história que o professor vai ler. É uma interpretação também. Ou é uma produção também. As duas. Porém, na A, só está pedindo para o aluno escrever uma história. Na E, ele vai ter que interpretar o que o professor vai ler. Olha a diferença. Escreva um título. Então, assim, para ele escrever um título adequado para uma história que o professor vai ler, ele tem que ter o quê? Entendido o que a professora leu. É verdade. Na A, embora também seja uma produção, mas é a história dele. Ele que vai escrever a história da viagem. Ele só vai escrever, ele não vai interpretar. Por quê? Para você interpretar, tudo bem, ele poderia interpretar o próprio texto, mas a ideia da A é só escrever a história. Já a letra E, a professora vai ler uma história, ele vai ter que entender, olha lá, o aluno entende e mantém o sentido do texto lido. Ele vai ter que entender a história, porque se ele não entender a história, como que ele vai criar um título para aquela história? Ele vai ter que entender e ele vai ter que manter o sentido do texto lido, porque não pode ser qualquer título. Ele vai colocar qualquer título se ele não entendeu a história. Tá? Então, entre a alternativa A e porque é pegadinha, tá, gente? A VUNESP faz isso mesmo. Entre a alternativa A e a alternativa E, a correta sobre a proposta do que está sendo pedido aqui, entender e manter o sentido do texto lido, é a E. Mas por que muita gente não colocaria E? Porque muita gente não entenderia, falaria assim, só o título? Sim, o título é importante, é o nome para a história. Se ele não entender a história, ele não pode dar um título adequado, ou seja, se ele não entender, ele não vai manter o sentido do texto lido. E aqui já está dando a dica. Olha a dica aqui, ó. Texto lido. Texto lido. É na A que vai ser lido o texto ou é na E que vai ser lido o texto? Olha a dica aqui, ó. Professora vai ler. Olha aqui, do texto lido. Entendeu?
Aqui não tá falando nenhuma que é a professora que vai ler e a partir disso ele vai entender, interpretar o texto. Só na E, tá? Mas é uma pegadinha. É uma pegadinha aí, tá? Muita gente colocaria A. Tá vendo como demora a analisar? Não é fácil, tá? Mas se vocês não forem eliminando, fica mais difícil. Tem que eliminar. Para sempre ficar por duas. Se eu elimino 3, fica mais fácil. Porque daí fica só 2 para eu analisar. Sempre assim, tá? Vamos lá. Próxima é a 28. 28. Vamos lá. Deixa eu ver se essa dá para vocês. Acho que dá. Vamos lá. Considere a seguinte situação. Um professor definiu como expectativa de aprendizagem de seus alunos a capacidade de participarem de situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção e fazendo perguntas sobre o tema tratado. Para isso, planejou uma entrevista com um médico do posto de saúde do bairro. Interessante, né? A situação de aprendizagem que a professora propôs. Então, para trabalhar a situação oral, de oralidade, de atenção, né? Ela planejou o quê? Vamos fazer uma entrevista com o médico aqui do posto, aqui do bairro? Por quê? Porque isso vai envolver várias coisas. Eles vão ter que ler, eles vão ter que escrever, né? E o foco aí da professora é a oralidade. Como eles podem conversar com alguém, fazer perguntas para alguém. Então, eles têm o quê? Que preparar as perguntas para ir fazer a entrevista com o médico. Então, tudo isso trabalha esse tipo de capacidade, né? Legal a ideia da professora. Assinale a alternativa que contém os comportamentos de linguagem de cada aluno a serem observados e avaliados pelo professor nessa atividade. Então, lembre-se, é uma entrevista. Então, se é uma entrevista, o que a professora vai observar desses alunos? Vamos ver, né? Porque a entrevista é um tipo de abordagem diferente. Então, é uma coisa diferenciada. E nós temos que encontrar a alternativa do que é necessário a professora observar nos seus alunos nesse trabalho. Vamos ver as alternativas aí. Vamos lá. Então, a professora vai olhar dos alunos. Elabora perguntas adequadas ao tema. Espera a sua vez para falar. Mantém-se dentro do assunto. Ouve com atenção a resposta do entrevistado. Então, letra a professora teria que observar isso daí. B, ela vai observar se os alunos faz perguntas intrigantes sobre o assunto, pergunta várias vezes e anota tudo que o entrevistado responde. C, copia as perguntas feitas pelos colegas mais inteligentes, lê as perguntas para o entrevistado e anota suas respostas. D, copia da lousa as perguntas que o professor escreve, seleciona as mais fáceis de ler, lê as perguntas para o entrevistado e grava suas respostas. E, escreve perguntas com a ajuda dos pais, procura falar antes dos colegas, grava as respostas do entrevistado para não precisar anotar. Vocês viram, né? Uma dica no dia da prova. Prestem atenção nos verbos iniciais, ó. A, elabora. B, faz. C, copia. D, copia. E, escreve. Primeira dica que eu dou para vocês, na maioria das questões, claro que tem que ler, mas a maioria das questões. Para o concurso de vocês, processo seletivo, seja o de vocês ou qualquer outro concurso público na área da educação, cuidado com as palavras copia, porque o concurso não quer alunos copistas, eles querem alunos que participem, que se integrem, que cooperem.
alunos que sejam ativos e não passivos. Então, eles não querem alunos copistas. Então, presta atenção quando vier esses verbos. Copia, pergunta, copia, não sei o quê. Ó, eu já vou dar a dica da C e da D. Olha lá, copia e copia. Ó, copia da lousa, copia as perguntas feitas pelos colegas mais inteligentes, ou seja, olha a situação da C e da D. Não é esse tipo de aluno que nós estamos procurando. Então, copia da lousa na D, as perguntas que o professor escreve, não é nada construtivista. Certo? Por quê? Se eles estão copiando as perguntas que foi ideia da própria professora, ele não está criando as próprias perguntas do que ele gostaria de perguntar para o médico. A professora já está dando as perguntas, ele só está copiando. Isso não é um trabalho interativo, dinâmico. A C é a mesma coisa. Copia as perguntas feitas pelos colegas mais inteligentes. Então, ele não se considera inteligente? Então, ele não tem capacidade dele poder criar também perguntas? Tá vendo? Então, já elimina esse negócio de copia e cola, né? Já estão eliminadas, tá? Aí, vocês vão analisar. É a B e a D. Eu tenho que eliminar mais uma. E é vocês que vão eliminar. O escreve, então, aí, escreve perguntas com a ajuda dos pais, procura falar antes dos colegas, grava as respostas do entrevistado para não precisar anotar. A B, Essa também tá faz fora. Oi? Essa aí também tá fora. Essa aí também. Aí tá fora também. Ó. Até que os pais podem ajudar, né? Até que vai. Mas ele tá sendo Ele preguiçoso. grava Ele para não não quer copiar. nem precisar anotar nada. Ele não quer Anotar, participar, é. né? Então ficou a A e a B para analisar. Vamos ler novamente. Letra A. No dia da prova é isso, gente. Elimina 3 e fica 2 para analisar sempre. Tudo bem? Tá? Só desliga um pouquinho o áudio aí, gente. Desliga um pouquinho. Vamos lá. Ó, letra A. Elabora perguntas adequadas ao tema. Espera sua vez para falar. Mantém-se dentro do assunto. Ouve com atenção a resposta do entrevistado. Na B. Faz perguntas intrigantes sobre o assunto. Pergunta várias vezes. Anota tudo que o entrevistado responde. Qual delas Fora. está mais adequada para esse tipo de Ah, aprendizado? Ah, né? Letra A. Ah, com certeza. Com certeza. Olha aqui, ó. Primeiro, pergunta várias vezes. Tudo bem, ele pode perguntar várias vezes. Só que olha a diferença. Espera a sua vez para falar. E a outra, pergunta várias vezes. Ele vai ter a hora de falar, mas ele tem que respeitar o quê? É um trabalho coletivo, é um trabalho em grupo. Então, tem que esperar a sua vez de falar. Olha a diferença. Ó, aqui. Elabora perguntas adequadas ao tema. E na B, faz perguntas intrigantes sobre o assunto. Ó o intrigante aqui. Tá? A diferença de intrigante para adequada. Tá vendo? Olha lá. Anota tudo que o entrevistado responde. Até aí tudo bem, né? Mas veja a diferença. Ouve com atenção a resposta do entrevistado. Tá? Tudo bem, não tá errado anotar tudo que o entrevistado responde, mas o interessante é uma entrevista. Na entrevista, você tem que assistir. Vocês têm que prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Para depois você tirar suas conclusões, depois você escrever o que você achou, tal, tá? E a ideia, olha lá. Se vocês olharem aqui, ó, já tem outra dica aqui, ó. Olha aqui a dica. Olha lá. Às vezes a gente não percebe que já tá dando a dica da resposta. Muita gente fica procurando. Olha aqui.
ouvindo com atenção, fazendo perguntas sobre o tema tratado. Já tá dando a resposta lá em cima. Opa, olha lá. Aí o pessoal fala assim, ah, mas tá muito na cara. Mas a VUNESP quis colocar, olha lá. Olha aqui, ó. Perguntas sobre o tema tratado. Perguntas adequadas sobre o tema. Ouvindo com atenção. Olha aqui, ó. Ouve com atenção. Já tá dando a dica. É que na hora da prova a gente fica tão ansioso e achando que não pode ser, que tá muito na cara, que daí escolhe a errada. Tá vendo? Já tá dando a dica ali. A alternativa correta, letra A. Aí eu elimino aí A, B. Olha lá. A alternativa correta, letra A. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão, deixa eu ver. 29. Olha lá. Leia o texto escrito por uma criança para o mural da escola. Vendo uma mochila roxa por R$10. Marcos do segundo ano A. Gente, na nossa realidade, né? Uma criança que está escrevendo assim tá ótimo. Tem erros ortográficos? Claro que tem. Tem erros ortográficos, mas ele está no segundo ano, ele está na fase de alfabetização e já consegue escrever assim, na nossa realidade, né? Então, vendo uma mochila, é mochila. Roxa é com X e não CH. Bem, por R$10 no plural, né? Mas percebam, coisas ortográficas, assim, coisas mínimas no segundo ano. Para nossa realidade, sim, né? Vamos lá. O diagnóstico das necessidades de aprendizagem. Coloquei com... Deixa eu pegar outra cor aí. Um roxinho aqui. O diagnóstico das necessidades de aprendizagem. Ele tem alguma necessidade de aprendizagem, ele tá bom, mas ele tem alguma que deve ser o quê? Feita a intervenção com o professor. Então, ó, o diagnóstico das necessidades de aprendizagem desse aluno indica que ele... Vamos lá. Transcreve a fala vendo mochila. Então, o que acontece aí? Ele coloca tudo U e não O, né? O O. Vendo mochila. Ele troca por vendo mochila. Então, ele troca o O pelo U. Tá? Transcreve significa que ele repete o mesmo erro. 2. Não usa a concordância nominal da variante culta. R$10. Há um erro de concordância. Se é R$1, tá certo, mas R$10. Então, há um erro realmente de concordância, né? O que é concordância nominal? É você concordar o substantivo com o verbo, com tudo, né? No caso. Aqui é concordar o numeral, certo? Com o substantivo aí. Então, R$10, ok? Então, teria que ser singular, singular, plural, plural. Isso é concordância, tá? 3. Não sabe que o mesmo fonema pode ser grafado com diferentes letras. Roxa. Aqui não fala rocha, não é rocha, né? No caso ali é roxa, é a cor. Ele não sabe que o mesmo fonema pode ser grafado com diferentes letras. Ele não sabe, porque ele pode usar o mesmo som, tanto X quanto CH, né? Tem o mesmo som. Tá, mas vamos ver nas alternativas. 4. Não sabe que o gênero anúncio deve conter título e
Identificação do anunciante. Não sabe que o gênero anúncio deve ter título e identificação do anunciante. Tá, mas é um aluno do segundo ano, né? Tá bom demais. Mas vamos lá, vamos ver o que eles estão pedindo aqui nas alternativas. Ah, tá. É para ver quais estão corretas. Deixa eu ver aqui. Vai até a letra E. A letra E tá falando que todas estão. D, que é a 3 e a 4. A C, 1, 2 e 3. A B, 2 e 4. A A, 1, 2 e 4. Olha lá. Vamos voltar lá. Nós temos que ver com qual nós concordamos e qual nós não concordamos. Por um aluno de segundo ano. Tá? Um aluno de segundo ano, ele é obrigado a saber tudo? Não. Mas já deu para perceber que é um aluno que já está alfabético. Ele já é alfabético. Ele faz umas troquinhas, mas ele é alfabético, ele já escreve, né? A frase completa. Então, ele já está alfabético. Então, são erros ortográficos que tem que trabalhar com ele, tá? Vamos por partes. Vamos lá. Vocês concordam ou discordam? Vocês concordam ou discordam que ele transcreve a fala? Do vendo e mochila, os dois erros com U, é verdade ou não? Existe esse erro dele mesmo? Que é um erro ortográfico normal. Mas existe ou não existe? O que vocês acham? Existe, né, Cor? Existe. Existe, tá certo. Ele transcreve a fala. O mesmo erro que ele cometeu aqui, ele comete aqui também. Ele transcreve, ou seja, significa que ele repete o mesmo erro. É verdade. Vai ter que ter uma intervenção aí do professor, mas tá certo com o que a gente viu. É verdade que ele não usa a concordância correta de R$10? É verdade ou é mentira? É verdade. Ele não usa mesmo. Não tá usando. É verdade, Cor. É uma verdade. É verdade ou mentira que ele não sabe que o mesmo fonema pode ser gravado com diferentes letras, tanto com X quanto com CH? Verdade. Porque ali ele escreveu roxa com CH, é com X. Mas por quê? Porque ele não sabe ainda que o fonema pode usar tanto um quanto o outro, tá? E aqui é verdade. Cadê? Não sabe que o gênero anúncio deve conter título e identificação do anunciante. Vamos lá. Primeira pergunta. Realmente um anúncio tem que ter título e identificação do anunciante? Outra pergunta. Isso é necessário para um aluno de segundo ano ter esse tipo de conhecimento? Ou basta ele estar alfabetizado nesse momento de segundo ano? Aí é uma análise que vocês têm que fazer. Ah, basta estar alfabetizado. Só ele escrever aqui, pô, já está de parabéns. Um aluno de segundo ano, só de escrever ali já está ótimo. Ele não necessariamente, eu não posso cobrar, né? Ele já escreveu o anúncio, tá ótimo. Ele já sabe que o gênero anúncio, ele sabe. Mas eu pedi para ele o título e pedi para ele a identificação do anunciante, não necessariamente no anúncio, né? Ele vai precisar colocar esse tipo de coisa. Então, não. Na 4, não. Eu eliminaria, tá? Vamos ver aqui nas alternativas. 1, 2, 3. A alternativa correta, letra C. Letra C, tá? Qual questão que é? A gente tá...
Questão 30. Deixa eu ver se tá embaixo ou em cima. Tá aqui. Vamos aí. Dá para fazer? Dá também. Sobre a escrita, dá para fazer sim. Vamos lá. Era uma vez uma menina que gostava de caqui. Ela achava o caqui muito saboroso. O caqui achava horroroso se outra fruta ficasse podre. E a fruta era muito gostosa. Quando a menina lavava o caqui, ela achava que estava muito chuvoso. Vamos ver. Concepção da escrita pela criança, é o pensamento de escrita da criança. Há aspectos a revisar e reescrever no texto do aluno em especial. Então, assim, desse texto, é um texto que foi a criança que escreveu, né? E daí nós, como professores, temos que revisar esse texto, né? O aluno vai reescrever o texto. Quanto mais ele reescreve, mais ele se apropria da escrita, né? Não começa a enxergar que não é necessário repetir várias vezes a mesma palavra, que ele pode colocar pontuação, enfim, né? Um exemplo. Então, por exemplo, antes da gente ver as alternativas, um exemplo. Ó, era uma vez uma menina que gostava de caqui. Já falou aqui que a menina gosta de caqui. E aí, ele não precisaria repetir de novo. Ela achava o caqui muito saboroso. Ó, caqui. O caqui achava horroroso, caqui de novo, né? Repetiu umas 4 vezes a palavra caqui. Era necessário? Não, não era necessário. Poderia ter usado alguma pontuação, poderia ter usado um pronome para substituir, porque, por exemplo, ele substitui, né? A fruta substitui o caqui, né? Tem a palavra fruta ali. Enfim, mas vamos ver o que eles estão pedindo. Para melhorar, o que eles querem saber? Para melhorar esse texto que a criança fez, né? De revisar, reescrever o texto, o que a professora vai pedir para esse aluno? Vamos ver? O que ela vai trabalhar de imediato com esse aluno? Vamos lá. Letra A. O uso da pontuação, da concordância e grafia das palavras. B. A falta de coesão revelada pela repetição da palavra caqui. Eu falei, mas não é só isso. C. O emprego inadequado de pronomes para fazer a coesão textual. D. A incoerência entre as partes do texto e entre o texto e o mundo. E. A ausência dos elementos constituintes do gênero lenda. Então, vamos lá? Primeiro, eu já elimino a letra E. Por quê? O que ela está escrevendo é lenda? É uma lenda? Porque você conhece o gênero lenda, né? Lendas urbanas, lenda do Saci Pererê, lenda da Iara. Ali ela está escrevendo uma historinha, mas não tem o gênero lenda de nenhum momento. E aqui está falando ausência dos elementos constituídos do gênero lenda. Ela não usou os elementos, porque queira ou não, o gênero não é lenda. Então tá eliminada, não é uma lenda, tá? Eliminaria a C. Por quê, professora? O emprego inadequado de pronomes. Pelo contrário, ela não usou os pronomes. Ficaria melhor se ela tivesse usado, trocado, né? Ficaria melhor. Mas aqui tá falando emprego inadequado. Mas ela nem usou os pronomes. O que são os pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por exemplo, tem vários pronomes, né? Tem pronomes pessoais, tem pronomes possessivos, demonstrativos, mas enfim, ela não faz o uso de pronomes, porque ela não conhece, ela só sabe escrever daquele jeito ainda, né? Vamos lá.
Aí eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. A letra D, pô, a incoerência. Incoerência? Incoerência entre as partes do texto e entre o texto e o mundo. Incoerência. Vamos ver se ela usou incoerência? O que seria incoerente aqui, ó? Vamos lá. Tem alguma incoerência sim. Por quê? Ela tá falando de fruta. Ela tá falando sobre a fruta caqui. O caqui é saboroso, né? O caqui não gosta, acha horroroso se ele vê uma fruta podre. Que o caqui é uma fruta gostosa. Até aí, beleza. Quando a menina lavava... Aqui. Quando a menina lavava o caqui, pode ser que eles estão considerando isso. Quando a menina lavava o caqui, ela achava que estava muito chuvoso. Então, pode ser que eles estão considerando essa incoerência aqui, ó. Quando ela lavava o caqui, ela achava que estava muito chuvoso. Tem uma certa incoerência aqui. Lavava o caqui e achava que estava muito chuvoso. Então tem uma certa incoerência aí, tipo, fugindo do texto também. Mas vamos ver os outros, né? Vamos ver as outras. Aqui, a letra A, uso da pontuação, da concordância e da grafia. Vamos lá. Ela usa sinais de pontuação? Ela usa ou não usa sinais de pontuação? Usa. Usa. Então não pode ser. Ela faz concordância. O que é a concordância, por exemplo, no caso? Uma concordância verbal. Ó, ela achava, tá certo. A menina lavava, tá certo. Ficava podre. Então, ela faz concordância sim. Ela tem erros de grafia nas palavras? Tem alguma palavra escrita incorretamente aí? Nenhuma palavra tá errada, nenhuma. Ela não tem nenhum erro de ortografia, ela tem erro de outras coisas, de ortografia não. Então ela coloca a pontuação, ela faz concordância do substantivo com o verbo, singular, singular, plural, plural, ela faz. E não tem erros ortográficos, porque todas as palavras que ela escreveu corretamente, não tem nenhuma palavra errada aí. Então eu elimino a A, porque não é isso, né? Não é isso. Vamos lá. A pergunta é sobre isso, hein, gente? Não podemos esquecer, sempre que ficar na dúvida, foca na pergunta. Há aspectos a revisar e reescrever no texto do aluno. Vai revisar e vai reescrever. Por quê? Lembrando que é o texto, né? Reescrever o texto, tá bom? Vamos lá, vai ficar para analisar letra B e letra D. Ou o problema é a falta de coesão revelada pela repetição da palavra caqui, ou existe sim a incoerência entre as partes do texto e entre o texto e o mundo. No caso ali do chuvoso. É isso que eles estão falando. A parte do texto, que é só uma parte que realmente não tem nada a ver. E entre o texto e o mundo. Por quê? O que o chuvoso tem a ver com ela lavar o caqui? É uma incoerência, tá? Agora, entre essa incoerência e entre ela repetir várias vezes a palavra caqui, qual dos dois, a B ou a D, que a professora vai trabalhar a revisão e a reescrita do texto? Qual é mais? O texto tá bonitinho, porém vai ter que revisar por algum motivo. É pegadinha, né? Pegadinha.
Vocês É a ficariam... B, né? Oi? Eu ficaria com a B. Não sei se eu estou Ficaria com a certa. B? É. Quem mais? A D também tá, que é a incoerência entre as partes do texto e entre o É. texto do livro. É. Por exemplo, ela cometeu as duas coisas. Ela cometeu... ela escreveu várias vezes a palavra caqui. Realmente, ela escreveu várias vezes a palavra caqui, porque ele ainda não sabe colocar os pronomes. Ela escreveu várias vezes a palavra caqui. Porém, ela escreveu, repetiu várias vezes, mas ela escreveu a história bonitinha. Mesmo repetindo várias vezes caqui, dá para entender a história dela, exceto no final. Pô, mas Ó, está dizendo assim, a falta de coesão, né? aqui, vamos lá. Ó, era uma vez uma menina que gostava de caqui. Dá para entender, ela gostava de caqui. Ela achava o caqui saboroso. O caqui, a fruta caqui, achava horroroso se outra fruta ficasse podre perto dele. Vai, uma fruta podre, uma banana podre perto dele. É uma historinha. E a fruta era muito gostosa. Quando a menina lavava o caqui, ela achava que estava muito chuvoso. Então aqui está a incoerência do texto, ó. Vejam, o que é mais grave para fazer a reescrita do texto? É isso que tem que ver. É mais grave. Qual é mais grave o erro dela? Mais grave. É porque ela escreveu várias vezes caqui, é mais grave, ou porque ela escreveu tudo bonitinho, mesmo repetindo caqui, e no final ficou sem sentido? O que é mais grave para revisar um texto? Ficou sem sentido, né? Ficou sem A coerência. primeira a professora vai fazer essas duas intervenções. A professora tem que fazer essa intervenção de que ficou sem sentido o final. Depois a professora vai pensar, olha, não precisa repetir várias vezes o caqui, você pode usar um pronome, não precisa repetir. Então, assim, entre o que está sem sentido, por isso que é para revisar e reescrever o texto, é para ela fazer outro final da história dela, Entendi. né? Agora Então, entendi. assim, entre o final da história e ela repetir várias vezes caqui, primeiro é arrumar o final da história. Depois ela vai pensar que pode, não precisa ficar escrevendo várias vezes caqui. Por quê? Mesmo ela escrevendo várias vezes, dá para entender a história dela. Você só não consegue entender no final. Então, você viu a análise que tem que ser feita? Não é fácil, não. Não é simples, né? Então, aqui não é. Aqui eu vou até colocar com outra cor. Aqui é a pegadinha, porque aqui ficaria em segundo plano. Segundo plano. E a alternativa correta aqui é a D. D de dado. É a da incoerência, é É a verdade. incoerência. Por exemplo, ela escreveu tudo bonitinho, de repente, cadê o final da história? Aí Ela ficou sem sentido, né? Ela foi sentido. lavar o caqui e o caqui ficou chuvoso. Tudo bem, na cabeça dela pode ela ter pensado assim, na criatividade dela pode ter pensado assim, o caqui embaixo da torneira é como se fosse chuva, mas ficou sem sentido de qualquer jeito, né? Então, alternativa aí, letra D de dado, ok? Continuando aí. Questão, ó, tudo que caiu na prova, hein? Questão 31. Tem esse texto aqui para ler, questão 31. Ó, a gente vai ter que ler esse texto. Deixa eu ver se é. Peraí. Se é para vocês mesmo. Ah, não, dá. Dá sim. Vamos fazer sim. Quanto mais, melhor. Vamos lá. Sempre nas provas da VUNESP os textos são enormes. Já vão se acostumando. Leia o texto para responder as questões de números 31 e 32. 31 e 32. Vamos lá. Memorial monta exposição com grandes nomes das artes brasileiras. É um texto retirado do jornal da Folha Online, né? Vamos lá.
Aqui é a imagem, tá? De Cavalcante, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, Flávio Chiró. A lista de nomes que integram a exposição do Memorial da América Latina, região oeste da cidade de São Paulo, é grande. A eles se alinham, eu não sei ler, gente, Brecherit, não sei que nome dessa obra, cujas obras já estão em 2 espaços culturais na cidade de São Paulo. Benedito Calixto, Almeida Júnior, Ismael Neri, Antônio Dias, Lívio Abramo e Sérvulo Esmeraldo. Ao todo, são 45 artistas de várias gerações, cujas obras surgiram nas últimas décadas do século XIX até a primeira metade do século XX. O lado pitoresco é que as telas e as peças escolhidas costumam ficar expostas em outros lugares, como a Pinacoteca do Estado, o MAC, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, e os palácios do governo. São quadros que dificilmente saem dos museus, conta o curador João Spinelli. Tivemos que insistir bastante. A exposição, que faz parte das comemorações do Ano da França no Brasil, fica aberta até 10 de dezembro, tá? E aqui é o quadro, ó, tela, Fausto e Margarida, de Pedro Américo, tá? É sobre exposições, né? Famosos, tá. Vamos ver as perguntas. O texto é, e a frase colocada abaixo da ilustração é. Então, o texto que nós acabamos de ler é um depoimento, é uma reportagem, é uma notícia, é uma legenda ou é uma notícia? Aí, do outro lado, nós temos que ver se a frase colocada abaixo dessa ilustração, essa frase aqui, ó, essa frase aqui. Tela, Fausto e Margarida, de Pedro Américo. Essa frase aqui é uma verbete, é uma manchete, é um subtítulo, é um título ou é uma legenda? É isso que nós vamos... Então, assim, no dia parece ser tão fácil, né? No dia parece ser muito fácil. Mas você tem que analisar um lado, no caso aqui, o primeiro lado, para depois analisar o outro lado, né? Porque para analisar tudo de uma vez não dá. Então, vamos lá. Primeiro, aqui eu tenho, se esse texto que eu acabei de ler é um depoimento, é uma reportagem, é uma notícia, é uma legenda e é uma notícia. O que eu eliminaria? Peraí. O que eu eliminaria? Logo de cara, o que eu posso eliminar? Que não pode ser o que eu acabei de ler. O que não pode ser? O que eu acabei de ler. O texto que eu acabei de ler. Uma notícia? Oi? Uma notícia? Letra E? Não pode ser uma notícia ou pode ser uma notícia? Não pode ser notícia. Por que você acha que não pode ser uma notícia? Ah, não sei. Eu acho... Sei lá. Tem outras, eu acho mais uma reportagem, não? Sobre... Pode deixar. Não, primeiro eu quero eliminar o que não pode ser primeiro. Acho que é uma notícia. De jeito nenhum pode ser. O texto que eu acabei de ler é um depoimento? Pode ser um depoimento? Sim. Não. Não? O que é um depoimento? Ai. Vamos fazer uma relação. Vai. Depoimento é de depor. Então. Um exemplo. Polícia. Você teve que prestar o seu depoimento. Isso não é um depoimento. Não está falando de depoimento. Ninguém está depondo. Ali, o texto está contando, né? Passando as informações da Pinacoteca, dessas telas, dos famosos, do que pode ir lá no Memorial da América Latina. Então, não é um depoimento, de jeito nenhum é um depoimento. Não pode ser. E também não pode ser uma legenda.
o texto que eu acabei de ler não é um depoimento e não é uma legenda, certo? O que é uma legenda, por exemplo? Eu tô assistindo um filme. Não tem lá a legenda que vai passando para você ficar Sim, lendo, ao sim. invés de, Uhum. né? É, Em outra língua, vai traduzindo. Não é isso. Então, esse texto não é nem depoimento e nem uma legenda. Então, esse texto pode ser uma reportagem? Até pode. Pode ser uma notícia? Pode. Pode ser uma notícia ou uma reportagem? Pode. Então, assim, esse texto que eu acabei de ler entraria ou como uma reportagem ou como uma notícia, certo? Mas o que difere de um para outro? Olha lá. Vamos voltar no texto. Qual a diferença? É do jornal, né? Qual a diferença de uma reportagem para uma notícia? Qual a diferença? Alguém sabe explicar a diferença de uma reportagem para uma notícia? Eu acho que eu sei mais ou menos, vou Pode tentar. falar, pode falar. A reportagem, por exemplo, hoje a Prefeitura de São Paulo não pagou a funcionária da limpeza e todas cruzaram os braços e a escola ficou um caos. Isso é um fato verídico que aconteceu hoje. Tá. E a notícia, agora eu vou para a notícia, né? Aí a notícia, o Neymar vai ter que fazer exame de DNA de mais uma filha que tem 10 anos e pagar 20 milhões de pensão. Certo. Aí Eu vamos acho que estou lá. indo por aí, não sei se está Tá, certo. tá no caminho. Tá no caminho. Olha lá. Tanto o que você falou da greve quanto o que você falou do Neymar, ambos são notícias. Tanto um quanto o outro é uma notícia. O que difere da reportagem? Reportagem vem, por exemplo, tem que ter filmagem, tem que ter entrevista com alguém, ou é o repórter falando ou entrevistando alguém. Então, por exemplo, ó, o que você falou da greve, um exemplo. Você falou da greve, tá certo. É uma notícia. Aí, no meio da notícia, tá lá os repórteres. Vem cá, você pode falar comigo, por favor? Por que vocês estão fazendo a greve aqui? Lá, 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 lá. Ah, é porque a prefeitura não pagou, tal. Então, assim, tem essa diferença. A notícia tá lá por escrito só. A reportagem é algo maior, não é só a notícia. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou dar outro exemplo que você deu do Neymar. É uma notícia. Ah, o Neymar não pagou a pensão, tal. É uma notícia. Agora, como se torna uma reportagem? Neymar, você pode falar aqui com a gente? Fala aqui um pouquinho com a gente. É verdade que você... Aí ele vai falar. Tá dando para entender? Então, a notícia simplesmente escreveu, tá lá, a notícia tá lá. A reportagem é maior. Então, assim, esse texto aqui, por exemplo, vamos lá. Alguém está sendo entrevistado, por exemplo? Entrevistado assim, né? Não por escrito, entrevista, né? Reportagem de alguém lá no local, tal. Ó, mesmo tendo isso daqui, são quadros que dificilmente saem dos museus, conta o curador, tal. Embora ele tenha esse trecho aqui, mas não é ele falando ali na hora. Foi colocado dentro de uma notícia, tá vendo? Qual é a notícia? A exposição, isso é uma notícia. Olha, vocês viram, né? Vai ter o memorial, vai ter a exposição com grandes nomes. Vocês viram a notícia que saiu na internet? Ah, que notícia? Ah, que vai ter o memorial lá da América Latina. É uma notícia, não é uma reportagem, tá? Reportagem, vamos supor, se tivesse lá, né, acontecendo algo lá, e que fosse fazer uma reportagem no local. Ó, estamos aqui no local, os artistas estão reunidos, a gente vai conversar um pouquinho com eles. Isso é reportagem, tá? Então tem uma diferença. Apesar das duas estarem muito próximas, tá?
tá? Muito próximas. Então, nesse caso aqui, ó, não é uma reportagem, é uma notícia. É uma notícia. C e E. Notícia, notícia. Aí, o que a gente vai diferenciar agora é se o que está abaixo da tela, isso daqui, ó. A gente precisa saber isso daqui. Deixa eu trocar até a cor aqui. A gente precisa saber isso daqui, ó. O que está abaixo da obra. Tá assim, tela, porque é uma tela, né? É uma obra, um quadro. Aí o nome do quadro é Fausto e Margarida. Olha lá. Essa tela é Fausto e Margarida. Quadro, tela, mesma coisa, né? De quem que é? Qual é o artista? Pedro Américo, que pintou este quadro. Aí nós precisamos saber isso daqui que eles querem saber. Se é um subtítulo ou se é uma legenda. Não sei se vocês já foram lá nessas exposições. Eu não sou muito chegada, não. Eu acho bonito, mas eu não sou muito chegada. Mas, enfim, nessas exposições tem vários quadros. E embaixo de cada quadro tem que ter uma identificação. Embaixo de cada quadro tem que saber quem é o pintor desse, quem é o pintor daquele, quem fez essa obra, quem fez essa daqui. Tem que ter a identificação, certo? A identificação que tem em cada quadro é um subtítulo ou é a legenda em cada quadro? Essa é um dos quadros. O que vocês acham? Porque muita gente confunde também, né? Eu acho que é a legenda. Alguém acha que é subtítulo? Olha lá. Ou é aqui, ou é aqui. Eu acho que é uma legenda também. É uma legenda. É uma legenda. Por quê? Legenda é a identificação dos quadros. Cada quadro tem que ter a sua legenda. Aí a legenda entra o quê? O nome da obra e quem fez aquilo lá. O subtítulo, normalmente, a gente usa o quê? O título e um subtítulo, não é? Então, por exemplo, são verbos, 2 pontos. Verbo é o título. Subtítulo, presente, pretérito, futuro. Ali não é, ali é uma identificação, que é uma legenda. Letra E. Aí eu elimino a outra. Mas vocês estão vendo que não é fácil, tão fácil para, ó, vejam, o texto curtinho, né? A pergunta curta, porém precisa de análise, senão erra mesmo. Tá? Se tiver no âmbito da prova, acho que é difícil. É difícil isso daí. É bem, difícil, bem complicado, não é fácil, não é. Vamos ver a 32. Ó, esses autores, o DOLS, deixa eu lembrar, gente, que nessa hora o tic-tac não tá funcionando. Se eu não me engano, o DOLS está no concurso de vocês, se eu não me engano, tá? Mas independente dos nomes dos autores, eles falam de gêneros textuais. Independente dos autores, por quê? Se não for eles, tem outros que estão no edital de vocês que fala a mesma coisa de gêneros textuais, tá bom? Vamos lá. Independente do autor. Os autores agrupam os gêneros orais e escritos de acordo com os domínios sociais de comunicação e as capacidades de linguagem dominantes. Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Desculpa. Os gêneros orais escritos de acordo com os domínios sociais de comunicação e as capacidades de linguagens dominantes. O texto lido faz parte do grupo do. Então, assim, ó, os autores vão defender gêneros orais e escritos, ou seja, nós temos que trabalhar com os nossos alunos. Todos os tipos de gênero. Professora, mas não entendi. Orais e escritos? Por exemplo, um gênero oral.
você pede para o aluno fazer uma exposição. Nessa exposição, não tem aquelas feira de ciências, por exemplo? O aluno faz lá um projeto, um trabalho, uma exposição, e ele vai ter que apresentar. Então, é um gênero oral. O que ele escreveu para essa apresentação seria o gênero escrito. Então, os autores estão falando o quê? Que é importante as duas coisas, tanto os gêneros orais quanto os gêneros escritos, porque ambos são formas de comunicação e linguagem, tá? Tanto um quanto o outro faz parte da linguagem, né? No caso da língua portuguesa, e faz parte de comunicar, tanto dentro da escola quanto fora dela, né? Formas de comunicação, enfim. Esse texto lido faz parte do grupo... Peraí, 31 e 32 faz parte desse texto, né? Deixa eu olhar aqui. Olha lá. Leia o texto para responder as questões de número 31 e 32. Então, a 32 ainda tem a ver com o texto, tá? Esse texto que nós lemos aí, que é uma notícia, faz parte de qual grupo? É um texto que vem para relatar, B, narrar, E, expor, D, argumentar ou E, descrever. Antes de vocês responderem, eu tenho que dar umas explicações aqui, tá? Bom, no geral, nós temos tipos de texto, né? Nós temos narração, dissertação, descrição. Vou explicar esses três rapidamente. Os professores trabalham muito na escola, a maioria dos professores só trabalham narração. Esquecem de trabalhar descrição, dissertação. Aí vou dar um exemplo, quando os alunos vão fazer o Enem, eles só aprenderam narrar. E daí no Enem é pedido dissertar, e ele acha que é a mesma coisa. Já aconteceu, não sei se vocês viram, aconteceu no Enem anterior aí, acho que 2 Enems anteriores, que caiu na prova para eles falarem sobre educação especial. Foi pedido para o pessoal do Enem vestibular dissertar sobre educação especial. E a maioria, 80% dos candidatos, escreveram uma história. Eles narraram, eles não dissertaram. Qual é a diferença? Vamos lá. Narrar. Então, vamos supor, narre uma história sobre educação especial, que entre educação especial. Então, eu vou narrar. Eu tenho um vizinho que eu brinco muito com ele, ele tem tal deficiência, nós fomos jogar bola juntos, tal. Eu estou contando uma história, isso é narração. O que é narração? Contar uma história real ou imaginária. Agora, faça uma dissertação sobre o tema educação especial. A educação especial é uma modalidade de ensino para os alunos cujo público-alvo são pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Então, tem uma diferença, tá? E a maioria. E o descrição? O que é descrição? Descrever algo. Por exemplo, quando você descreve o que vai numa receita, você vai fazer um bolo, você está descrevendo o que vai. Um copo disso, uma colher daquilo, 1 quilo disso, você está descrevendo. Ou descrever uma pessoa. Ela é alta, ela é baixa, ela é sorridente, ela é assim, assado. Então, você está descrevendo uma pessoa ou descrever um objeto. Ele é fino, ele é grosso. Nesse sentido, tá? Então, nesse texto que nós acabamos de ler sobre o Memorial da América Latina, essa exposição aí, o que eu já descartaria, a gente descarta sempre 3 para ficar com 2 para pensar, tá? O que eu descartaria?
vamos lá. Eu vou falando para instigar vocês a pensarem, tá? Essa notícia que eu acabei de ler é uma história? Vamos lá. A notícia que foi lida aí do texto é uma história? É ou não é, gente, uma história? Não. Não, não é, porque é uma notícia. Não é uma história era uma vez, ou um conto. Não, não é uma história, é uma notícia. Então, se não é uma história, não posso falar que estão narrando. Porque para narrar tem que ser uma história real, uma imaginária, tem que ter os personagens. É diferente a história, né? A gente já viu que é uma notícia, tá? Vamos lá. Se é uma notícia, qual que eu posso descartar também, logo de início? Se é uma notícia, não pode ser o quê? Descrever. Não tá descrevendo nada aí. Tá descrevendo. Aí seria transformado numa descrição se tivesse só o quadro da obra de arte e daí fosse descrever só o quadro. O quadro é assim, assado, tá aparecendo uma mulher abraçada, lá, lá, lá. Isso é descrição. Mas ali tá dando uma notícia, tá? Aí nós temos que pensar, se a notícia entra como relato, alguém tá falando. Se essa notícia entra como expor, alguém está expondo, ou alguém está argumentando. Eu vou tirar mais uma para vocês decidirem, tá? Argumentar. Não está sendo argumentado nada ali, né? Por quê? O que é argumentar? É você fazer uma explicação de algo que alguém perguntou. Eu estou explicando, eu estou argumentando, eu estou passando a minha ideia. Isso é argumentar. Então, se é uma notícia, ou é um relato ou uma exposição. Mas aí é uma pegadinha, tá? Porque muita gente iria colocar a letra C, porque lá tá escrito exposição, mas não tem nada a ver, é pegadinha, é relato. Então, assim, a notícia que está sendo dada nada mais é que um relato, uma informação. Relato vocês podem associar com uma informação, né? Então entra aqui, ó, não é com exposição. Lá é uma exposição, mas a pergunta é sobre a notícia, é considerado o quê? Um relato. O que é um relato? Alguém tá passando uma informação, alguém tá falando ali. É um relato, tá? Mas não é fácil essas questões, não são fáceis. Não, não são. Vamos lá. Opa. 33. Em geral, a leitura por prazer associa-se à leitura de literatura. É natural que isso aconteça, pois os textos literários, cada um em seu nível e no nível adequado dos alunos, poderão enganchá-los com maior probabilidade. Entretanto, também é muito frequente que a leitura de um texto literário seja associada ao trabalho sobre esses textos, questionários de comentários de texto, análise da prosa, etc. Que, por outro lado, é totalmente necessário, independente da autora. Aqui está falando de estratégias de leitura, de textos, né? Uma boa leitura de texto. E quando eu falar de textos literários, são vários, né? Nós temos vários aí dentro da literatura. Nós temos temos poemas, temos livros de contos, nós temos fábulas, diversos, tá? Mas o importante é trabalhar. Então, segundo a autora aqui, independente da autora, tá? Porque o pensamento é o mesmo. Sobre leitura. Olha lá. Sobre textos. Qual que a gente tá aqui? Peraí. Estamos na questão 33. Vou me anotar depois. Tá. Vamos lá.
ler primeiro. A. Os textos literários precisam ser fáceis para poderem ser lidos pelos alunos. B. Além de propiciarem o prazer de ler, textos literários também são objetos de ensino. C. O prazer da leitura ocorre porque os textos poéticos são mais adequados às crianças. D. É desaconselhável realizar atividades de leitura escrita sobre textos literários. E E. Somente textos literários adequados aos alunos poderão resultar em prazer estético. Vamos lá. É independente da autora, mas no caso de vocês, todas vão defender o trabalho com vários tipos de texto para as crianças, né? E elas utilizam algumas palavrinhas-chave também, tá? Essa daqui eu vou fazer para mostrar para vocês, tá? Mesmo vocês sabendo a resposta. Vamos lá. Vou começar de baixo para cima. Vamos lá. Vou começar de baixo para cima. Ó. Somente. Só pela palavra eu já eliminaria, tá?